Graça e paz, igreja. Vamos dar continuidade a nosso estudo no livro na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 14 até o 18. Você que está em casa pode tomar sua Bíblia, porque vamos prosseguir versículo por versículo, tentando encontrar os detalhes edificantes para a nossa vida através da palavra de Deus. Se você toma o versículo 14, que é o objeto do nosso estudo nesta manhã, você vai encontrar a seguinte expressão: fazei tudo, sem murmurações nem contendas. E quero me deter primeiro nesse versículo, porque Paulo chega a essa conclusão não apenas por uma ordem que deve ser cumprida. Quando as pessoas seguem certas regras morais, simplesmente por cumprir a regra, a gente conhece isso como moralismo. E a vida com Cristo é muito mais que uma vida moralista. Ela tem fundamentos, ela tem razões, ela tem sustentáculos que te levam a executar certos tipos de mandamentos. Neste caso, é o exemplo de Cristo, narrado por Paulo, do capítulo 2, versículos do 5 até o 11. E em fundamento a esse exemplo de Cristo, Paulo diz: fazei tudo. Façam tudo sem murmurações nem contendas. E quando Paulo coloca esta simples palavra, fazei tudo, isso significa que até as coisas mínimas, que até as coisas pequenas da vida diária devem ser feitas nesse estilo de vida. Diria, de alguma maneira bem prática, que até lavar um prato deve ser feito sem murmurações nem contendas. Que até coisas pequenas da vida diária temos que fazê-las sem murmurações, porque o texto diz: fazei tudo. Quanto mais as coisas que têm uma índole de eternidade, quanto mais coisas relativas, por exemplo, à vida da igreja, como evangelismo, pastoreio, as atividades da vida diária da Igreja de Cristo. Então, se tudo significa que até as coisas mínimas devem ser feitas assim, imaginem vocês as coisas relativas à eternidade. A palavra murmuração, Paulo, como vocês sabem, ele escreve suas cartas basicamente em língua grega. E a palavra murmuração, na língua que Paulo está usando, significa falar baixinho. Até pode significar falar por trás das coisas. E geralmente a murmuração tem essa índole. Ela é sorrateira, ela acontece na penumbra, ela acontece de alguma forma em lugares onde não possa ser percebida. E a murmuração, ela pode ser uma manifestação de um descontentamento, uma manifestação de uma insatisfação, de uma queixa, de um desacordo que se mal se pronuncia em voz baixa e, como disse, na penumbra e a escondidas. Também pode ser a murmuração um sinal de rebelião, por exemplo, um sinal de ira retida no interior. Também pode ser causa de oposição. Quando Paulo escreve aos Coríntios, e o autor aos Hebreus escreve aquele fabuloso livro dos Hebreus, Paulo coloca como exemplo em Coríntios, e o autor de Hebreus também, ao povo de Israel que no deserto murmurou contra Deus 7 vezes. E olha que o povo de Deus cometeu muitos pecados, entre eles adorar um bezerro de ouro. E não foi a adoração do bezerro de ouro que fez com que Deus dissesse: vocês não entram na terra prometida. Foi a murmuração. E o livro aos Hebreus diz que por 7 vezes o povo de Deus murmurou no deserto contra Deus. Então vocês já deveriam entender, a partir desses 2 exemplos, a gravidade da murmuração dentro da espiritualidade cristã. É um estado da alma extremamente grave, ao ponto que o povo de Israel não entrou na terra da promessa. E a essa palavra murmuração, Paulo lhe acrescenta outra palavra. Veja a palavra que Paulo usa: contendas. E a palavra contenda não é uma simples briga. Mais uma vez vou à língua em que Paulo escreve
a carta aos Filipenses. A palavra contenda significa através de palavras, ou seja, uma guerra de palavras. O autor aos Provérbios diz que as palavras são como espadas. E essa é uma verdade que a gente percebe dentro da própria casa, né? Há crianças, por exemplo, na história da nossa vida passada, às vezes que o pai nos castigasse com uma vara ou alguma coisa semelhante, não nos marcou tanto como certas coisas que foram ditas para nós. Você até preferiria receber um castigo físico a um castigo emocional, como por exemplo, que alguém te diga de criança que você não presta, que você é um burro, que você não consegue compreender, que você é uma topeira, etc. Isso pode bloquear você para sempre. As palavras são espadas. Dentro da nossa própria casa, do nosso próprio lar, aqueles que somos casados, por exemplo, conhecemos tão bem o nosso cônjuge, que somos capazes de destruí-lo só com uma palavra, porque conhecemos a história da pessoa. E uma palavra é capaz de destruir e abalar emocionalmente a uma pessoa. Então Paulo está falando de contendas de palavras, que são algo grave dentro do mundo dos combatentes de Cristo. Então, Paulo não pode se imaginar combatentes do Evangelho que murmuram e que contendem com palavras. Imagine soldados numa batalha nesse desentendimento. Um reino dividido não pode prevalecer, dizia o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas veja agora como, diríamos assim, se fosse uma música, Paulo está elevando o tom e o ritmo, porque logo no versículo 15 Paulo traz uma palavra dura para nós e para nossa geração, porque está escrito assim: para que vos torneis. Agora Paulo vai falar de 3 coisas nas quais o cristão tem que se tornar, para que vos torneis, primeiro, irrepreensíveis; segundo, sinceros; terceiro, filhos de Deus inculpáveis. Então, venha comigo e tente decorar estas palavras. Primeiro, irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis. Paulo está elevando o patamar da espiritualidade cristã. Imagine se você pergunta para mim, por exemplo, Pablo, você é uma pessoa hoje, neste dia, irrepreensível? Eu diria para você, absolutamente não. É só perguntar para minha esposa. Eu brinco sempre que quando você pergunta para a esposa, né, anote aí 10 defeitos do seu cônjuge, a pessoa demora 10 segundos. Anote 10 virtudes, demora 1 hora. Então, eu não sou ainda uma pessoa irrepreensível. Mas veja que é o caminho que Deus nos estabeleceu como uma meta, como um alvo, como um telos que a gente tem que alcançar. A irrepreensibilidade. Irrepreensível significa simplesmente sem mácula, sem nada para repreender. Esse é o estágio até onde a espiritualidade cristã quer nos levar, a um estágio em que não haja nada para repreender. E sabem por que isso é importante? Porque seja pelo dia da nossa morte, ou seja pela vinda de Cristo, estaremos em pé diante do trono do Senhor. E o nosso coração será como uma vitrine no qual não há nada para esconder. E veja que Paulo diz que no dia de Cristo, Deus não apenas julgará o nosso proceder, sino que Deus também julgará as intenções e as motivações do coração. Veja quão profundo será o julgamento pela qual nós teremos que passar. E em vista a isso, Paulo diz: filhos, vocês hoje nesta vida, enquanto respiram, enquanto Deus les dá a graça e a misericórdia se renova a cada manhã, tornem-se irrepreensíveis. O segundo ponto é: tornem-se pessoas sinceras. No mundo grego, no mundo do teatro grego, os atores usavam máscaras de cera, porque não tinham outro elemento tão maleável na época, a não ser certos metais, para, por exemplo, fazer máscaras no teatro. Então, as máscaras eram feitas de cera.
E daí vem a expressão nossa, né? Tanto na minha língua quanto no português, sincera, significa sem máscara. Que sejamos pessoas que somos as mesmas quando estamos sós ou quando estamos em companhia, quando estamos diante da pessoa ou quando estamos por trás das pessoas. Às vezes somos pessoas que elogiamos as pessoas no Face, no Twitter. Paulo nos introduziu a ideia clara de irrepreensibilidade e de sinceridade. Agora ele nos introduz um terceiro elemento, que é a expressão inculpáveis. Não apenas irrepreensíveis, mas também inculpáveis. E quando Paulo usa esta expressão, ele claramente está usando uma palavra que é muito pesada para nós hoje, cristãos do século XXI. A palavra é sem defeito. Olha que palavra tremenda Paulo usa, porque é muito comum nos contentar dizendo, não tem ninguém perfeito. E é verdade. E como disse já em algum momento, vocês podem olhar a uma pessoa exemplar, mas ainda não pode se dizer que é uma pessoa sem defeito. O que Paulo está querendo dizer que esse é o alvo da espiritualidade cristã. Sabem por quê? Porque o cristão é um imitador de Cristo. E como disse na primeira aula, a perfeição a qual Paulo se refere é a perfeição não apenas moral, é a perfeição do amor. Quem ama com o amor de Deus, ele está mais perto da perfeição. Portanto, a perfeição cristã é muito mais do que uma perfeição moral. E diz o Senhor assim na palavra, que isto é necessário para que sejamos luz do mundo, luceiros no mundo, luminárias no mundo. Paulo, o apóstolo, está de alguma forma abraçando a tradição do Sermão do Monte. Quando nosso Senhor no Sermão do Monte, ele diz que uma lâmpada, ela não pode ser colocada debaixo da cama, senão que uma cidade se assenta sobre um monte. E vocês sois a luz do mundo, diz o Senhor. Veja que detalhe interessante, o cristão não é apenas uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, ele é chamada a ser uma luminária do mundo. E como que ele consegue isso? Através da irrepreensibilidade, da sinceridade. E como diz o texto que Paulo também usa aqui, da inculpabilidade. E logo Paulo lança um desafio tremendo também para o mundo pastoral. Porque ele diz o seguinte, preservem a palavra da vida, ou seja, o Evangelho, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Porque Paulo está colocando um patamar tão alto na vida da igreja? Porque Paulo tem diante dos seus olhos o dia de Cristo. O dia em que todo ser comparecerá perante o tribunal de Cristo. Eu sempre digo o seguinte, faça um exercício pessoal diariamente, depois que o dia acabou, e faça esta pergunta a você mesmo. Se nesta noite eu tivesse que me apresentar perante o tribunal de Cristo, o que seria de mim? Esse é um bom exercício espiritual. E Paulo tem esse tema de se apresentar perante o tribunal de Cristo como um dos temas mais incisivos da sua pregação. Percorre todas as cartas este tema. E em Filipenses, mais uma vez, Paulo é um homem que espera se apresentar perante o tribunal de Cristo. E vejam um detalhe, se como indivíduos já é um grande desafio ser irrepreensível, sincero e inculpável, Paulo agora lança, diríamos assim, uma responsabilidade maior naqueles que exercemos o ministério pastoral, porque no caso daqueles que exercemos o ministério, não apenas temos que nos apresentar nessas condições, temos que trazer uma igreja e uma congregação que irradia essas virtudes. E Paulo diz que caso ele não consiga isso na igreja de Filipos, a sua luta haverá de ter sido em vão. E Paulo usa uma frase aqui que diz assim,
caso contrário, eu teria me esforçado inutilmente. A palavra esforçar-se aqui, literalmente significa trabalhar até o esgotamento. Ou seja, de nada adiantou trabalhar até me esgotar, porque vocês, meus filhos, não chegam até o trono de Cristo com essas virtudes espirituais. E é uma responsabilidade tão grande para o apóstolo de apresentar a Cristo como uma noiva, a igreja como uma noiva para Cristo, imaculada, irrepreensível e sincera, que Paulo chega a usar uma expressão assim, que ele não se importa no sacrifício do seu corpo, com tal que este objetivo seja alcançado. Paulo diz: não me importo ser derramado em libação, para que a vossa fé seja edificada, sob essas três condições. E Paulo introduz um tema que a próxima semana eu estarei trabalhando, e diz: não importa se eu sou sacrificado por essa causa. E se eu sou sacrificado por essa causa, eu me alegro. Por isso que eu digo para todo mundo, quando eu ensino sobre Paulo, Paulo é um homem infatigável e é um homem inquebrantável. Porque mesmo perante a morte, ele irradia alegria. Geralmente as pessoas irradiam pavor, porque a morte é, como diz a palavra, o derradeiro inimigo, o último inimigo, o mais democrático dos inimigos. Um dia, quando vocês tenham tempo, vocês podem olhar um quadro que se chama A Vitória da Morte. É um quadro medieval. E é um quadro que me impactou profundamente a primeira vez que eu li, porque lá a morte está tomando conta da vida humana. E no cantinho da foto, do quadro, tem dois namorados, dois amantes, um cantando uma música para o outro, e atrás deles está a morte. A mensagem que o pintor quis transmitir é o seguinte: nem o amor, o maravilhoso amor de um casal, resiste o poder da morte. Ao lado deste casal, há uma mãe com um filho de colo, lamentando a morte deste menininho. E a mensagem que o pintor quer transmitir é esta: nem o amor puro de uma mãe por um filho é capaz de resistir o poder da morte. Ao lado tem um religioso ministrando e a morte lhe alcançando. Nem o poder da religião tem poder contra a morte. Enfim, é um quadro fantástico, porque ele ensina sobre justamente esse tema, a vitória da morte, e que os poderes mais puros ou mais fortes desta terra são incapazes diante dela. E Paulo encara essa morte, a Bíblia diz assim, com alegria. Meus irmãos, se você encontra um homem ou uma mulher que encara a morte com alegria, abrace-se a ele, aprenda dessa pessoa. Qual que é o segredo deste homem? Alegro-me, mesmo que minha vida seja derramada em libação. Paulo se alegra porque sua esperança está no dia de Cristo. Não teme. Paulo se alegra porque ele é um imitador de Cristo. Ele está percorrendo o caminho de Jesus Cristo. E nesse caminho ele se sente seguro. Ele se sente um peregrino despojado, que um dia amou muitas coisas, mas ele morreu. Agora não vive mais para si. Agora ele vive para aquele que o chamou e o tomou por soldado. Por isso que Paulo encara a morte com alegria, com regozijo, e não teme, porque ele é um soldado que imita seu Senhor. Queridos irmãos, Deus les abençoe. Espero encontrar vocês na próxima lição. Já estaremos no capítulo 3 de Apocalipse. Deus abençoe cada um de vocês.